Deixa eu fazer uma introdução, que a gente já são 8 horas, 8h01. Então, uma boa noite para todos, né? Para quem está ao vivo, para quem depois vai assistir a live, que o pessoal assiste. Hoje é sexta-feira, estamos encerrando mais uma semana, uma bateria de lives que nós inauguramos na segunda, em prol do programa 9 contra 1, da segunda turma, que vai iniciar 1º de fevereiro, né? Então, nós estamos falando de vários assuntos, todos correlatos com o programa, que a Nadir já fez, inclusive, está em processo de prática de todas as informações recebidas, né? E hoje nós vamos falar de um assunto, gente, mega, mega importante, né? É o impacto da autoimagem na nossa vida, no nosso dia a dia. Um assunto muito já debatido, muito comentado, né? Mas que a gente aqui no IDEA, como a gente costuma falar, né? Trazer para a prática mesmo alguns ensinamentos. E a escolhida para ser nossa convidada foi a Nadir. Por que a Nadir? Nadir, esteticista, né, Nadir? Nadir vai se apresentar, vai falar um pouquinho dela. Uma mulher que se reinventa a cada dia, todos os dias, a cada manhã, né? E trabalha justamente com essa questão da autoimagem, não só para com o outro, mas para com ela mesma. E esse é o grande X da questão, é quando a gente desenvolve no outro aquilo que a gente desenvolve para a gente também, né? Então fala um pouquinho da sua vida, da sua experiência, para a gente te conhecer, Nadir. Boa noite novamente para quem entrou agora. A minha amiga Thalita, que é psicóloga, entrou aí. Amiga, boa noite. Então, meu nome é Nadir, tenho 37 anos, sou profissional da área da beleza. Falo profissional da área da beleza porque eu fiz a faculdade de bacharel em estética, mas eu já fiz vários cursos da área da beleza, já fiz curso de cabeleireiro, de terapeuta capilar, de maquiagem. Então, assim, o universo da beleza, ele já, assim, eu já estou entranhada nesse universo. Né, eu fiquei um pouquinho meio assim, eu acho que tudo tem seu tempo, né? Eu acho que eu fiquei amadurecendo mesmo e entendi que eu preciso usar isso, né? Esse dom, que eu sempre gostei, sabe, de me cuidar, sempre gostei, assim, de olhar no espelho, sempre fui vaidosa, mas teve um tempo na minha vida que eu não ligava mais para isso, eu não conseguia me olhar no espelho, né? E até eu postei essa semana falando que a nossa maior dor, né, a nossa maior ira tem a ver com o nosso propósito. E por muitas das vezes eu não quis mais me olhar no espelho, eu não estava mais me amando. Então, assim, eu precisei enxergar em mim, né, a pessoa maravilhosa que eu sou, que Deus me fez. Assim, todos nós somos especiais. Todos nós temos um dom, uma dádiva, eu sempre falo isso. E um diferencial, né? E você tem que se descobrir isso. E hoje eu tenho buscado amadurecer isso, né? Eu vejo que tem a ver com o meu propósito, porque eu quero trabalhar com autoestima, eu quero ajudar pessoas, incentivar pessoas a se cuidarem, a se amarem, a entender que ela é importante, que ela merece se cuidar, né? Porque ela é o templo do Espírito Santo e Deus habita na gente. Então a gente tem que de dentro para fora, sabe? Externar isso. De dentro para fora. Sem dúvida. E a questão da autoimagem, isso é muito importante. Até ontem lá eu estava acompanhando a jornada da Valesca Bruzzi e ela falou sobre isso, sobre a gente se posicionar, sabe? Posicionamento de marca, posicionamento como pessoa. Então, isso influencia muito. A gente acha, não, as pessoas não estão aí. Estão sim. Elas querem te olhar. Eu lembro até hoje, quando eu comecei a fazer minha faculdade de estética, eu fui num consultório com a minha prima foi atendida por uma grande dermatologista no Leblon. E eu lembro até hoje, essa dermatologista famosa. Eu cheguei lá, ela já
começou lá a conversar com ela, e você faz o quê? Aí eu falei assim, eu faço faculdade de estética e tal. Ela olhou pra mim e falou, você faz faculdade de estética? Eu falei, faço. Aí ela, olha, desculpa, não queria te magoar, mas olha, você trabalha com beleza, então assim, você tem que expressar isso. E cara, na hora eu tomei um choque assim, mas é verdade, não adianta eu falar que eu trabalho com uma coisa e não viver isso, né? E não externar isso. E o profissional da beleza, ele precisa ser o cartão de visita dele, ele precisa mostrar para o cliente dele segurança, né? E mostrar para o cliente dele, olha aqui, eu me cuido, a beleza está de dentro para fora, mas eu preciso enxergar isso, eu preciso, sabe, fazer um carinho na minha autoestima, olhar no espelho, fazer um skincare, sabe, me maquiar, isso é tão importante, sabe? Isso, assim, parece, tem pessoas que acham que é fútil, mas não é fútil, não. Você está fazendo carinho na sua alma. Se você se ama, você vai amar o seu próximo. Ama o seu próximo como a ti mesmo. Então, quando você se ama, você tem a capacidade de amar o outro. Então, não adianta você não se amar, não se cuidar, não olhar assim, com um olhar de se olhar no espelho e se olhar com um olhar de zelo, sabe? Você precisa zelar pela sua vida. A autoestima não é nada mais, nada menos como você zelar pela sua vida. Então, assim, é importante sim você se posicionar. E ela falou sobre, eu esqueci o nome, mas eu vou lembrar. Tá tudo anotado, menina. Quase um caderno cheio, muita coisa. Ela falou sobre um psicanalista, que eu não tô lembrando o nome, um psiquiatra, não sei. Não, um psicólogo. Que ele, a minha amiga Thalita, que é psicóloga, deve saber. Que ele falou que a gente, a tese dele, né, a controvérsia dele com o outro, é porque ele falou pro outro que existe sim no nosso subconsciente algumas coisas. Muito. E isso fica imprimido na nossa vida. Né? E a gente vê isso, a gente falou muito isso, né, no curso. Quando você olha, você bate o olho, você tem um posicionamento, você vê um posicionamento. E isso já está no nosso inconsciente. Ela deu exemplo. Por que a ombreira, de usar a ombreira, sabe? De se posicionar como uma guerreira. De se posicionar como uma guerreira, porque os guerreiros usavam ombreira. Isso. Né? E também tem na maquiagem tem a colorimetria. Quando você coloca, você proporciona seu rosto para frente, que são os contornos. Igual o leão tem um rosto com a marcação forte, porque essa parte aqui do triângulo... Não, gente, eu hoje tive que me maquiar, né? Que eu falei, gente, como que eu vou fazer a live com o Nadir, né? Com um tema desse sem me produzir, né? Aí fui eu me produzir. Gente, olha como eu estou linda, minha coisa. Arrasou! Minha coisa. Elinês, boa noite. Acho que a Elinês entrou aí. Elinês hoje deu a vaguinha dela para Nadir. Elinês deu a vaga dela para Nadir. Cedeu. Então, Nadir, só para a gente organizar, porque realmente o tempo passa muito rápido, é exatamente o que você está falando. Qual é o fundamento da... Renata entrou aí. Renata! Olha, nós estamos montando um fã-clube, né? Vocês serão as tietes da gente, as paquitas do Ideia. Então, você lembra, né, que o primeiro princípio do programa 9 contra 1, as primeiras aulas, os primeiros módulos, trabalha justamente essa questão do autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é fundamental para depois todas as outras coisas que são externalizadas, né? Como você está falando. Então, a nossa beleza, o nosso bem-estar, a nossa autoestima, tudo vem de dentro para fora. Mas, socialmente falando, nós hoje lidamos com uma sociedade, principalmente nós mulheres, né? Sofremos e passamos por esses bloqueios de autoimagem. Há quem diga, né, que existe uma pressão social
pelos estereótipos, né, do mercado. Eu não posso, né, o padrão, existe um padrão. Eu não posso discordar completamente e plenamente, mas eu posso arriscar a dizer que, no fundo, todo mundo queria estar dentro desse padrão. E que, independente do padrão, se você tem uma autoimagem bem resolvida, você não está nem aí para esse padrão. Porque o padrão, ele está na revista, ele está na novela, ele está no filme, né? Mas quando você tem uma autoimagem bem trabalhada, isso não está à sua volta no dia a dia, né? Nós não convivemos diariamente, o dia inteiro, com modelos de passarela, com pessoas, mas tudo acontece na nossa mente, né? Então, eu vou falar um pouquinho por mim, e aí eu posso falar com muita propriedade, sem medo mesmo. Eu sou gorda, né? Sou gordinha, passei a minha vida inteira entre emagrece, engorda, mas o meu estereótipo, a minha genética, eu nunca vou ser magra. Eu tenho tendência a engordar. Então, quem tem tendência a engordar só vai ser magra se não comer, né? É o único jeito de não comer. Mas, independente disso, existe a autoimagem, como que eu me enxergo e como que eu me enxerguei a vida inteira. E nesse ponto, eu posso falar que a minha mãe foi muito, muito sábia, sabe? Minha mãe sempre teve excesso de peso também. Minha mãe sempre esteve acima do peso. Mas a minha mãe nunca usou uma calça jeans. A minha mãe só anda no salto. A minha mãe foi professora a vida inteira, não foi executiva, não. Mas a minha mãe não vai à padaria até hoje sem se maquiar. Não vai. Ela acabou de completar 75 anos. Então, eu cresci vendo a minha mãe. Minha mãe, né, quando eu nasci, foi casada. Então, eu vi minha mãe casar, vi minha mãe se separar, vi minha mãe se divorciar, vi minha mãe voltar pro meu pai, inclusive, mas nunca com paranoia de estética. Nunca. Pelo contrário, ela sempre foi aquela pessoa que onde ela chega, nossa, Rosane tá linda, e tererê, tá. Então, por que eu tô contando isso tudo? Porque a gente vai entrar no ponto aqui, deixa eu aqui, olha, das dicas que eu até, né, a gente estava trocando. 6 dicas para melhorar a autoestima. E uma das dicas, fora todas essas, porque a gente aqui no IDEA procura sempre trazer um dado diferente, né, Nadir? Sempre um dado diferente. Então, a gente já sabe que tem que se olhar no espelho e dizer que é linda. A gente já sabe de um monte de coisa. Tá, mas como fazer isso, né? Então, uma das dicas aqui é você perceber e questionar a si própria por que você se vê dessa maneira. Esse é o ponto fundamental, o porquê. Gente, usem essa pergunta a seu favor. Por que eu não me sinto bem? Por que eu tenho esse complexo? Por quê? E não tira da cabeça até você achar uma resposta. De preferência, vem fazer o programa para achar a resposta, né? De preferência, vem fazer a mentoria para achar a resposta. Mas é possível achar. E dentro desse contexto, que eu estou citando a minha formação, a minha criação, vem a questão da escolha de quem te rodeia. Porque, provavelmente, você é fruto de alguma situação, né, que te menosprezou, né? Então, quando eu me pergunto, Gisele, por que você não tem problema de autoestima? Eu não tenho problema. Eu posso estar gorda, eu posso estar magra. Eu me acho, nunca me achei linda, não. As pessoas até falam tal, mas nunca me achei feia, sempre fui muito tranquila. Mas é linda sim. Ai, obrigada. Eu sei. Eu não. Mas aí que tá. Você vê como que influencia. Minha mãe não me criou dizendo que eu era linda, mas ela, em função dela ser o espelho, a pessoa que estava ali ao meu redor, né? Eu cresci sabendo
que o se arrumar bem, o que você falou aí da Valesca, o se arrumar bem, o saber se portar, o ir a uma festa. Gente, festa para mim sempre foi um evento. Eu sempre tive preocupação em como chegar a uma festa. Tem festa que você chega, olha assim, um convidado, parece o convidado não teve cuidado nenhum com a noiva, se for um casamento. Só que aí você vai parar para pensar, não é que ele não teve cuidado com ela, se for uma mulher, né? Não teve cuidado com a noiva, ela não teve cuidado com ela mesma. Né? Então, se cerque de pessoas. Por outro lado, em contrapartida, né? Eu não tinha e não tenho esse problema da autoimagem física, estética. Mas eu tive sérios problemas até poucos anos atrás, né? Resolvidos com técnicas e mentorias, né? Da minha autoimagem quanto aceitação. Eu não me... Não, entendeu? Eu inconscientemente, eu tinha um problema eu tinha medo de não ser aceita. Exatamente. Total. Isso, eu também já passei por isso. E isso é porque você, na verdade, essa questão do padrão, desculpa te interromper, mas a questão do padrão é justamente isso. Você quer entrar no padrão justamente para agradar, para ser aceita. E aí você esquece da sua autenticidade, você esquece de você. Você quer ser o padrão que a sociedade coloca para se encaixar na sociedade, ser aceita e ser querida, né? Por ter alcançado esse padrão. Mas, assim, a questão do autoconhecimento é importante porque você entende que esse externo aqui começa aqui dentro. Exato. Mas o autoconhecimento não. A necessidade de aceitação, ela pode ser sobre esse aspecto físico, que você está falando, estético. Esse eu não tinha. A minha questão era da aceitação enquanto meu interior. Eu me achava uma pessoa internamente, assim, parecia que eu sempre tinha que ser boa, sabe? Quando você se esforça para ser uma pessoa boa, mas não é porque você quer ser aceito. Eu já passei por situações, não, em relação à maternidade mesmo, a minha mãe, a minha família, aquela coisa toda, de pessoas que pontuam para você se você vai se dar bem na vida ou não, se você é capaz ou não, entendeu? Então, são dois pontos de autoimagem, a questão estética e a questão emocional. O meu caso da autoimagem era a emocional, entendeu? Agora, você já passou por algum momento de baixa autoestima, Nadir? E o que você fez? Eu vou citar uma. O que você fez para retomar isso? Essas questões, elas paralisam, né? Então, eu já ouvi muito assim, você fora a autoimagem, né? Você quer algum exemplo fora a autoimagem. Você é muito complicada. Ou você é muito... Perfeito. Você é muito barraqueira. Você é muito... que eu ouvia muito. Engraçado, eu fiz uma lista, né? A aula da Valesca ontem, ela pediu pra gente fazer uma lista dos rótulos que a gente teve na vida e o que a gente na verdade porque às vezes você está tão focado nos rótulos que aí você fica se culpando, se martirizando e esquece da parte positiva, né? Que quem você é. E aí eu pontuei tudo. Você é barraqueira, você é complicada, você é miserável, você é infinita. Eu lembro que meu pai falava muito isso. Você é teimosa. O complicado dá um nó na cabeça da gente, né? Porque quando você assume pra você que você é complicada, gente, aí você já se sente complicada e aí mesmo que o negócio fica complicado na cabeça, complicado é péssimo, é cruel. Complicado. Eu já ouvi. Já ouvi. Você tem... Minha mãe falava, para de complexo. Então, assim, hoje eu fico me policiando para não colocar no meu filho esse tipo de
de rótulo, né? Que assim, a pessoa, isso fica na cabeça da pessoa e você acredita naquilo ali e aquilo ali fica te perseguindo para a vida toda. Para a vida toda, se você não entender, não acordar, não entender que aquelas vozes ali têm que ser caladas por você. Por você. E essas vozes, elas não podem determinar a tua vida. É bem difícil. A minha amiga Andressa, oi amiga. É bem difícil a gente entender que nós fomos feridos, Essa semente dessa palavra entrou, a gente deixou entrar, mas ela não vai permanecer. É a gente que tem que dar um basta, acabou. Eu não quero mais isso, eu não sou assim. Isso o que eu sou? Eu sou imagem e semelhança, eu sou bênção, isso. Eu sou herdeira. Isso. Então eu comecei a pontuar o que eu sou. Eu sou criativa. Eu sempre fui uma pessoa criativa. Você fala muito, eu sou comunicativa. Eu acho que a gente tem que respeitar. A gente tem que respeitar as pessoas. Tem pessoas que são mais introspectivas, mas eu não. Eu sou isso aqui, eu sou espalhafatosa, eu sou pessoa, cara, não tem isso. Então, assim, cada pessoa é uma pessoa, acho que a gente tem que respeitar. Se a pessoa é mais quieta, deixa a pessoa quieta. Por muitas das vezes, meu marido é quieto. Meu marido é na dele, meu marido é introspectivo. E várias vezes eu quis insistir pra ele. Ai, Bruno, não sei o que. Só que não, cara, é o jeito dele, eu tenho que respeitar ele, eu tenho que amar ele do jeito que ele é. E é maravilhoso, porque ele é o meu nível, sabe? A gente vai se equilibrando, a gente vai se ajudando, eu aprendo muito com ele. Né? Então, mas assim, a gente... já sei. Só te cortando rapidinho, a dificuldade da gente aceitar o outro também é reflexo da dificuldade da gente se aceitar. Porque quando a gente não se aceita, fica incomodada com os rótulos que recebemos. Entendemos, a gente que eu digo, nosso subconsciente, entendemos que existe outros rótulozinhos que você tem que desenvolver. E aí você começa a exigir do outro a mesma coisa que exigem de você. É verdade. Porque você aceita que você tem que mudar. Então, se você bota na sua cabeça que você tem que mudar, você começa a querer mudar o outro também. A partir do momento que você se aceita e reverte esses rótulos a teu benefício, perfeito isso que você falou. Fala demais. Não, eu sou comunicativa. Passa a ser um elogio. Ressignificar, né? Ressignificar. Você já não vai chegar para o seu marido e dizer que ele, né, se fosse o caso também, que ele é falador demais. Você já ia também trabalhar de uma outra maneira. Então, tudo aquilo que a gente externa, na verdade, é o espelho nosso. É o espelho. O nosso comportamento conosco, com nós mesmos e com o outro, é espelho para a gente se ressignificar. Então, observe qual é o seu comportamento frente a você mesmo. O que você aceita de você para você? E o que você cobra do outro? Essas duas situações são espelho para você se ressignificar e remodelar, refazer as perguntas do seu universo e cortar a corrente, porque isso é uma corrente. Vem de um para o outro. Vem de um para o outro. É uma corrente. Você falou perfeitamente. Você fica preso naquilo ali. Fica preso. Então, quando você rompe essa corrente, você vai romper com seu filho também. Você não vai fazer a mesma coisa com seu filho. Você não vai fazer a mesma coisa com os outros que estão à sua volta. Hoje eu sou uma pessoa que eu não aceito negatividade, eu não aceito palavra negativa. E eu expresso isso. Eu falo com a pessoa, quando a pessoa fala, é muito complicado. Às vezes uma conversa, né, informal. Pois é, tudo muito complicado. Não acho, nada complicado. Na maior cara de paisagem. E realmente não acho, né? Mas porque eu trabalhei isso na mente. Como que você conseguiu virar essa chave, Nadir? Olha, é muito difícil, não é fácil. Porque você, como você quer entrar no padrão, você quer agradar, você quer ser aceito...
você se anula, e quando você se anula, você acaba se questionando e se achando a pior pessoa do mundo, né? Então, assim, quando você faz as perguntas, que são as ferramentas, a pergunta para si mesmo, né, é bem confrontador, é bem difícil. Você, pelo menos eu, tá? Eu me senti um pouquinho mal, porque, assim, você está encarando a si mesmo. Então, você tem que entender de onde você veio, quem você qual o seu propósito, isso mexe muito, né? Aí você volta lá atrás, você vem em lembranças, mas aí você entende que você é muito mais do que falaram. Você é um ser. Você é alguém de valor. Você é alguém que pode mudar as circunstâncias, a história do meio que você está vivendo, né? E é a busca do autoconhecimento. O autoconhecimento é quando você entende que você tem defeitos, você tem erros, mas você tem a chance de mudar, não para agradar a ninguém, mas para entender que você pode ponderar os seus excessos, né? Entender o seu limite, se respeitar, tá? Porque às vezes a gente entra na situação e se blindar. Eu era uma pessoa muito afetada, a palavra certa era essa, porque eu me deixava, sabe? Eu me deixava me atingir com palavras, com situações, eu tomava aquilo pro pessoal. Então, assim, nós temos que ter empatia. A empatia é isso, a empatia é você entender o outro fez aquilo contigo ali, o outro tá passando alguma coisa também. Porque você às vezes fica na sua dor. Às vezes você fica tanto na sua dor que você esquece de entender o outro. Isso acontecia muito, eu fazia muito isso. Ah, mas ele falou comigo desse jeito. Ah, mas ele me magoou. Mas o que esse outro tá passando? E a proporção do recebido foi sua. Quem estabeleceu a proporção do que ele falou para você foi você mesmo. Você falou uma palavra aí perfeita também, blindagem. Você falou, você tem que blindar. A palavra é exatamente essa. Eu costumo dizer que eu me tornei egoísta. Depois desse processo de autoconhecimento, eu reconheço, eu me tornei uma pessoa egoísta. Por que eu me tornei uma pessoa egoísta? Porque hoje eu zelo. Eu me blindei, a palavra realmente, eu me blindei, Nadia, porque eu zelo hoje pelo meu bem-estar primeiro, pela minha saúde mental primeiro. Emocional, pelo seu emocional. Pelo meu emocional primeiro, depois o restante. Então, eu me sinto às vezes um pouco egoísta nesse sentido, né? Mas é necessário blindar. Quando eu passei por esse processo, a Elinês, inclusive, me avisou no início. Até porque ela me pegou pelo laço mesmo, porque já éramos amigas, né? Eu sou madrinha dela de casamento e tal. Então, ela acompanhou o meu processo. Quando ela viu, ela me pegou pelo laço. E aí ela me avisou. Ela avisou que ia doer. Isso daí que você falou, ela falou, olha, vai doer. Vai doer. Eu me arrepio só de lembrar. Vai doer, mas é necessário. É necessário. E as primeiras sessões foram, assim, realmente de dor. De dor. Cara, mas doeu uma vez só, porque depois disso não doeu mais. Depois disso... porque você começa a ressignificar. Quando você entende que o motivo não foi a palavra, mas foi o que você fez com a palavra, você tomou aquilo para si e você se bloqueou. Quando você entende que essa palavra não te determina e você pode mudar essa história, vira uma chave, é a verdade, vira assim. Você muda e você entende, não, eu não sou isso. Não, eu rejeito isso para mim, eu sou melhor do que isso. Isso. Vamos partir do princípio, quando a gente vive uma vida tão maluca, né? E essa questão da espiritualidade, embora existe aí, se você perguntar, eu acredito que 90% no mínimo das pessoas
se declaram dentro de alguma religião, né? Mas religiosidade não é espiritualidade. Nós sabemos disso, Não. né? Quando você procura desenvolver um pouquinho só da sua espiritualidade e você entende o que significa a sua impressão digital, que ela é única. Isso. Ela é única no mundo. É a sua identidade inteiro. Nadia, eu não sei você, mas eu tenho a facilidade de pensar no mundo globo terrestre mesmo. Eu fico nos devaneios, assim. Aí quando eu fico assim, gente, se o meu bairro já é grande, eu não conheço, né, nem a 10ª parte dos moradores. Aí eu vou aumentando isso. Imagina a cidade, imagina o Rio de Janeiro, caraca, o Brasil, gente, o mundo. E quando você faz essa relação com muita objetividade, do quanto você não é igual a ninguém nesse mundo. Ninguém, você está vivo e você está viva. Não é à toa. Não é à toa. Tirando o ateu, qualquer pessoa que tenha qualquer religião acredita que algum espírito habita na gente. Nós acreditamos que é o Espírito Santo. Mas seja qual for o espírito que habita em você, você parte do princípio que é bom, né? Que é bom. Então, por que não também atrelar essa questão espiritual para ser um aliado nessa autoimagem? Você é único, você é especial. Isso. Você tem um anjo da guarda, um anjo, um ser espiritual que cuida só de você. Olha que privilégio, né? É um privilégio. A gente fica aí com medo de ser assaltado, com medo de ser roubado. Nós temos o nosso anjo da guarda, né? E por aí vai. Eu não gosto, né? Eu falo com a Elinês que eu tenho muito cuidado em entrar nessas questões. Mas o autoconhecimento, e principalmente a inteligência, não é nem inteligência. Eu vou entrar aqui só um pouquinho para falar do antifrágil, né? O antifrágil, nós temos aí 3 categorias de pessoas. O frágil, o robusto, que é o resiliente, e o antifrágil. Então, nós passamos por situações na nossa vida que são capazes de nos quebrar, literalmente como aquela caixa frágil, que a gente coloca prato numa mudança, né? Eu vou me mudar, então, ó, isso daqui é frágil, pode quebrar. Se sofrer impacto, vai quebrar. Então, é a pessoa frágil. Aí você tem aquela pessoa resiliente, que é aquela caixa que ela suporta o impacto. Ela suporta o impacto. Mas ela não sai do lugar. Ela não sai do lugar. Ela só suportou, ela sobreviveu. E a gente costuma já dar... Sabe o que é isso, né? E a gente costuma dar graças a Deus, né? Por sermos resilientes. Mas, quando eu peguei para estudar antifragilidade, eu me apaixonei. Porque eu entendi, eu descobri que é possível você ainda crescer com o impacto da vida. Meu Deus. Então, é um outro estágio. Agora, para você crescer com os impactos da vida, você precisa de 3 inteligências. Aí é por isso que eu toquei nesse assunto. Você precisa da inteligência cognitiva, que necessitamos dela sim, que é o racional, que é a razão. Eu preciso ter o racional também pré-estabelecido e com consciência na minha vida, né? Eu tenho a inteligência emocional, que muita gente fala, todo mundo fala. Ah, então você precisa da inteligência emocional e da cognitiva, emocional cognitiva. Mas poucos falam da inteligência espiritual. E ninguém consegue a antifragilidade se não tiver a interseção dessas 3 inteligências.
que é a emocional, a cognitiva e a espiritual. E vou mais além. Essa inteligência espiritual, ela é comprovada cientificamente. Eu vou inclusive colocar no nosso curso, o Antifrágil, a minha base é o escritor Djalma Pinho. Ele é neurocientista especializado em inteligência espiritual, neurocientista. Entendeu? Então, não adianta você se olhar no espelho e dizer que você é linda e maravilhosa se você, na mente... A Inês escreveu aqui agora. Já, o que acontece? Eu só queria só falar uma coisa sobre religião e sobre espiritualidade. É como se fosse assim, a religião te deixa dentro de um aquário, te limita, te deixa dentro daquele aquário ali, no quadrado, né? Isso. Aquele quadradinho ali. E a espiritualidade, que é a busca de Deus, né? Porque Ele está no nosso interior, né? Ele soprou a própria vida dele dentro de nós. Então, assim, isso é algo sem limites, é um oceano. Então, esse indivíduo que ele está se sentindo dentro de limitado, dentro de um aquário de religião, quando ele entende que ele é um peixe e que ele pode ir para o mar e explorar várias coisas profundas de Deus, porque isso, intimidade com Deus. A espiritualidade não é nada mais nada menos que é você entrar no secreto, você conhecer a Deus não só de ouvir, né? Você conhecer o próprio Deus, saber que Ele que não é uma palavra só. Ele é vida, ele não é uma palavra, Ele é Deus. Eu sou, mas Ele vive. Ele é um ser que está dentro de você. O Espírito Santo, ele está dentro da gente, né? Ele foi colocado, fôlego de vida, é o próprio Deus. Então, assim, quando você busca isso, você entende isso para aqueles que creem na palavra, eu creio na palavra, é o que eu vivo. E engraçado que essa questão de antifrágil já tinha ouvido falar assim por alto. E eu conversando com a Inês, ela falou assim, nossa, eu pensava que eu era resiliente por algumas situações da minha vida. Mas aí, quando ela falou assim, você é antifrágil. E aí eu assisti alguns vídeos de você e falei, cara, é isso. As pessoas chegavam pra mim e falavam muito assim, nossa, você superou. Não é você superar a situação. Você viveu aquilo ali faz parte da sua história, aquilo ali está ali. Eu não esqueci nenhuma dor que eu vivi, nenhuma situação triste que eu vivi está aqui dentro de mim. Só que eu entendo que todos os dias, esse ser, que é o Espírito Santo, ele me refaz e ele me levanta. Então, assim, a espiritualidade é uma busca diária. Você precisa ter intimidade com Deus, você precisa conhecer quem é. E quando tem até um livro da pastora Thalita Pereira que fala assim, descubra você. Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Quando você se olha no espelho, você não vê uma pessoa, você vê o próprio Deus, a criação divina. Então, isso é muito especial. Então, eu falo que essa antifragilidade, né, não é minha força, mas é do Senhor. Mas por quê? Porque você conseguiu unir esses 3 pontos que eu falei. Porque quando você recebe, você crê, entendeu? Que essa força não é sua, mas que ela é de Deus. E que Deus não tem limite para a força, você explora a força total de Deus que você quiser. Entendeu? As pessoas separam, né, Deus da gente. E a questão está justamente no que você está falando. Aqui. Ele está aqui. Ele me fez. Ele me deu força. Fôlego. Força não, ele me deu fôlego. E aí a gente crê que todas as coisas contribuem para o bem. Isso é lema para mim. Então, quando começou a pandemia, e eu estou escrevendo o livro, fora o curso, vai ter um livro mesmo do Antifrágil, a minha inspiração foi a pandemia. O livro é todo voltado para esse processo social. Ah, eu vou querer ler.
político, tudo, e emocional das pessoas, né? Então, eu lembro, quando começou aquele desespero, eu parei, e pensa, só que eu já vinha realmente nesse processo de autoconhecimento e tal, então eu tô só desfrutando, transbordando, como o Pablo fala, né? Transbordando. Mas eu falei, gente, cadê a crença das pessoas? Ou eu creio ou eu não creio. É muito fácil você dizer que você crê em determinado ditado. Agora, quando o negócio é posto à prova, é que você vai ver se você crê realmente. Entendeu? Então, a antifragilidade vai depender justamente da interseção dessas três inteligências por isso. Porque vai ser necessária a razão para você se olhar no espelho e falar, cadê meu batom que eu preciso passar batom? Para ficar bonita. Isso é o racional, né? Vai precisar da inteligência emocional para olhar para o espelho e dizer, você é linda, você é maravilhosa, você está trabalhando a mente, isso é o seu emocional. E vai precisar da inteligência espiritual para você aqui dentro, entendeu? Aqui dentro, acreditar que o batom ficou lindo e que você realmente, o espelho está dizendo que você é linda. Porque se faltar um desses pontos, você vai parar, quando muito, na resiliência. Então, não... Qual é a nossa ideia? Qual é o impacto da autoimagem no seu dia a dia? O impacto é em tudo. O impacto da autoimagem não é só em você. É no que você cobra do outro, é do que você exige do outro, é em como você cria o seu filho, como você desenvolve a formação do seu filho, é como você se comporta no seu trabalho, é como você se comporta na rua, numa padaria. A autoimagem, ela está em você, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. É a autoimagem que vai te dar autoconfiança, é a autoimagem que vai te dar a autoestima, é a autoimagem que vai te dar tudo no seu dia. Te dá tudo. Deixa eu ver que horas são, Nadia, que eu queria que você desse uma dica aí, uma dica para as mulheres, principalmente. Vamos, embora a gente entenda que alguns homens passam. Deixa eu só citar aqui um negócio interessante. Eu tenho uma colega, quando a gente está solteira, né? Não é o seu caso nem o da Elinês. Aí é o meu caso e o caso da Viviane, de outras amigas, né? Eu tenho muitas amigas solteiras. Então a gente entra, né, nesses conflitos da busca do alfa, do homem, né, não perfeito. E a gente tem esbarrado, né, numa série de comportamentos masculinos que não atendem às nossas expectativas. Mas uma amiga colocou isso para mim recentemente, falou, Gisele, eu tinha vontade de estudar a psicologia masculina. Porque para e pensa, a sociedade só fala da mulher, só fala de cuidar da saúde. Só cobra da mulher. Entendeu? A saúde mental da gente que tem que estar em alta, é a gente que tem que se valorizar, e tem a questão do feminismo, e tem a questão tem uma palavra aí da moda, relacionada ao feminismo, esqueci. Mas ninguém fala do homem. O que aconteceu no decorrer, né, desse movimento social que ninguém pensa na psicologia masculina? É um dado a ser observado, né? Mas vamos lá, pensando um pouquinho nas mulheres, né? A pandemia trouxe isso também, né? A Valesca também falou disso. E eu lembro que também no início da pandemia, várias revistas, jornais, reportagens falaram que um dos mecanismos, vou dar a primeira dica, né? Um dos mecanismos de você não entrar em depressão, inclusive, era acordar e se arrumar como se fosse trabalhar. Isso. Fora, né? Então, me fala aí de uma dica pra gente
dar um up na nossa autoimagem? A Paty botou aí, empoderamento, né? Eu acho que empoderamento essa palavra aí que eu estava procurando, verdade. Era essa aí. Vai, fala. Obrigada, Paty. Olha, eu vou dar um exemplo aqui. Na pandemia, né? Quando começou a pandemia, começou, tal, a gente ficou aqui em casa, mas assim, quando você se afasta, eu me afastei da minha mãe, porque minha mãe, ela já tem idade, então para preservar ela, eu fiquei um pouquinho longe dela, ainda estou assim, me preservando para que quando eu encontrar com ela, ela não fique doente, né? Sim, então sim. Isso acaba tipo trazendo um pouquinho de angústia, você fica um pouquinho, você acaba se esquecendo, e aí chegou um tempo que eu fiquei esquecendo um pouquinho de mim. Aí eu ficava de pijama, aí eu ficava com o cabelo, sabe, todo assim, sem pentear o cabelo, sabe? Aí eu cheguei, aí meu marido um dia falou assim, Nadia, o que tá acontecendo contigo? Ele achou que eu tava entrando em depressão, não sei. Não, cara, e você acaba nesse isolamento, imagina, uma pessoa que é influente, eu sou de pessoas, você se isolar. Então aquilo ali foi me fazendo mal, foi me fazendo mal. Então o que eu pensei, cara? Eu vou começar a chamar pessoas, eu chamei uma galera, pessoas assim, que eu nunca conheci, mas conversava, eu conseguia chegar até as pessoas, gente, vamos fazer live? Foi quando eu comecei a fazer as lives. Por quê? Me conta, foi assim que surgiu? Foi porque eu pensei assim, como eu estou assim, estou me sentindo mal assim, tem outras pessoas que estão assim, outras mulheres que estão assim. Porque quando você também fica em casa, você acaba acumulando os afazeres, porque, por exemplo, meu marido, home office, aí você tem que cuidar do marido, você tem que cuidar do filho. Aí você acaba esquecendo um pouco de você, né? E aí eu juntei uma galera aí, convidei, tem até uma galera que tá aí, minha amiga que é psicóloga, Carita, chamei Carita, vamos ajudar essa mulherada aí que tá passando por isso. Eu acho assim, eu vou dar uma dica. Essa de se olhar no espelho e fazer o autocuidado. Eu falo muito sobre isso nos meus stories, né? Ótimo. Você ter um momento seu, você faz um skincare um dia, né? Aí eu comecei a fazer isso também. Comecei a fazer um skincare, uma máscara de argila. Começou a fazer o quê? Me explica aí, amiga, que eu não sei o que é isso, não. Cuidados com a pele, skincare, quando você cuida da pele. Tá, skincare, entendi. Ai, gente, eu sou higienização da pele. Higienização da pele. Eu comecei a fazer higienização e foi quando eu mais me maquiei, quando eu mais fiquei vendo live de maquiagem e aprendendo coisas com vários profissionais e botando em prática, me maquiava. E aquilo ali foi o que me ajudou muito. Que pele é essa, meu Deus? É base, tô brincando. Não é nada. Não, tem base também, mas assim, eu procuro cuidar da minha pele, assim. Eu faço skincare, eu uso argila, e é isso. E assim, o que eu faço é o que eu quero ajudar as pessoas a se cuidarem. Às vezes é muito simples, às vezes a desculpa que a gente dá, nossa, aquele creme ali facial é muito caro. Gente, tem tanta coisa natural que é boa, que tem efeito. Então é isso que eu tenho estudado, aromaterapia, argiloterapia, é isso que eu quero para minha vida, porque eu quero trabalhar com a autoestima das mulheres, quero mostrar para elas que não tem desculpa, né? Tô adorando, vai e falando, você tem que se cuidar, você tem que entender que você precisa se cuidar. Você precisa entender que você tem que se amar, você merece se cuidar. É um carinho que você está fazendo na sua alma. Que em contrapartida a essa aceitação minha, né, física, que eu, graças a Deus, né, nunca tive esse problema com a estética, mas em contrapartida a isso, eu nunca me preocupei muito também em me cuidar, porque para mim era tranquilo. Menina, e agora tô fazendo estética, drenagem, não sei o quê. Falei, gente, que máximo! Você começa a maravilhoso. Maravilhoso. É um momento seu. Às vezes, assim, a internet, a televisão é tão acelerado, sabe? É uma cobrança tão grande do mundo, assim, e às vezes você esquece, você fica tão acelerado. A galera tá pedindo receitinha aí, Nadir. Receitinha pra olheira. Receitinha pro rosto.
Solta uma Vocês querem receitinha? Receitinha. Ó, arroba... Não, aí eu vou falar. Arroba... Aí eu vou vender meu peixe. Vou vender meu peixe. Boa. Vocês querem receitinha? Segue lá. Arroba Reinventadas Beauty. Lá eu dou dicas. Eu dou várias dicas. Eu vendo meu peixe porque eu tô fazendo isso. Eu vou fazer consultoria. Eu tenho feito consultoria, né, online. Então, assim, eu posso resolver o que você tá precisando aí. Gente, ela você faz quer resolver sua olheira? Online. Elinês que pediu pra olheira. Vamos fazer uma consultoria, Elinês, com ela online. Avaliação da pele. Ai. Chama lá na bio do arroba Reinventadas Beauty. Vai lá que eu tô sempre colocando. Essa semana eu coloquei dica de receitinha caseira para você fazer pro cabelo, hidratação, hidratação. E aí você tem que se cuidar, cara. E não tem desculpa de que é caro, os produtos são caros. Gente, a hidronutrição que eu coloquei lá é com banana, com abacate, é com azeite, é com açúcar, é o que você tem em casa, gente. Não tem desculpa. Não, no cabelo. O cabelo? O cabelo. Olha. Aí, a Thalita botou aí, arroba Reinventadas Beauty. Valeu, amiga. Perdeu meu beijo. Pastora Patrícia! Deixa eu ver o horáriozinho. Arrasou. Ai, tá acabando, Nadir. Tá acabando. Faltam acho que 2 minutinhos, pelo que eu tô vendo aqui. Então, gente, vamos finalizar. Essa é só uma degustação. Foi, né? Só uma degustação do quão complexo é o impacto, né, da nossa autoimagem no nosso dia a dia. Mas fica aqui a dica. Trabalha esses 3 pontos, essas 3 inteligências que eu falei. Se pergunte o porquê de cada reação. Tá triste? Por que eu tô triste? Acordei mal? Por que eu tô mal? Tô sem vontade de me arrumar? Por que eu tô sem vontade de me arrumar? Né, Nadir? É isso. Vai na... se pergunta. Vai no interior. Quando você se pergunta, você chega ao denominador do que foi aquilo ali, o que determinou aquilo ali e você rompe. Quando você é confrontado, você rompe. Isso. É doloroso, mas E não tem volta. Não tem volta, é o que eu costumo dizer. Uma vez que a gente quebra essa corrente, a gente quebra pra gente e quebra para todo mundo que nos cerca também. Nós somos luz, né? A gente precisa brilhar. E a luz é para iluminar também a vida do outro. Então, começa fazendo bem para você e com certeza você vai fazer bem para todos que estão à sua volta também. É libertador, tá bom? Alguém printa aí a nossa live de hoje. Deixa eu botar o óculos. Agora é adorno. Olha como é que eu fico chique de óculos, gente. Chiquérrima. Eu vou printar também, mas o meu precisa de 2 segundos. Eu vou fazer 1, 2 e aí a gente vai. Peraí. Tá, vai. 1, 2, vai. Foi. Ah, eu queria outra aqui, não foi. Foi. Mas não... A minha não ficou boa. Não ficou boa, Nadir. Eu te mando que eu tirei aqui. Amiguinha, Elinês, show. Missão dada, missão cumprida. A Elinês deu missão para Nadir, Nadir cumpriu bonitinho. Vamos fazer mais vezes, Nadir. É um tema que não se esgota. A gente falou muito pouco. Você vê como é que o tempo passa rápido, né? A gente começa a contar as experiências, mas o fato é que não tem volta. Não tem volta mesmo. Uma vez que a gente rompe... Uma vez que a gente sai do casulo, os voos são maiores. O casulo é o lugar do processo, aí já é outra live. Verdade. A Nadir já saiu do casulo, Nadir? Já, né? Há muito tempo.
O casulo é um lugar de introspecção, é aquele lugar escuro, mas você se sente às vezes solitário, mas você tá com você mesmo, você se reencontra e você começa a viver, e aí você rompe e você vai pro ar. É isso. Isso aí. E olha, não fica dando bola aí o pessoal para as pessoas que só pronunciam coisas negativas a seu respeito. Rompe também com certas amizades, com certos convívios. São tóxicos. Furar a bolha. Nossa, quando a Elinês falou isso, furar a bolha. Olha, isso não é fácil, mas, cara, é necessário. Furar a bolha, né? Fala mais, adoro você falar, eu gosto. Furar a bolha é algo que você vai descobrir, sabe? Aonde você pode chegar. Acaba que eu tô esperando uma live cortar, gente, que tá tão bom. Aí a Paty falando, é isso, Paty, Pessoas tóxicas, entendeu? Pessoas tóxicas, não vale a pena. Você precisa delas para quê? Você precisa ser luz para elas. Mas enquanto você não criar também uma blindagem para você mesmo, você vai se influenciar. Então corta. Corta, se blinda primeiro. Se blindar. Se trabalhe primeiro, crie bastante couraça, né? Bastante ombreira. Casca dura. Vai botando as ombreiras aí na vida. Posição da Mulher Maravilha. Posição da Mulher Maravilha. Não é, ó? Posição da Mulher Maravilha, ó. Ser imponente, você tem que ser imponente. Isso aí é o seu posicionamento. Se blindar é isso, é o seu posicionamento. A minha mãe olhava pra mim assim, eu com 15, 16 anos, aquela fase que eu só queria andar de calça jeans e camiseta e tênis. E não me preocupava em batom, eu não fui uma moça, uma jovem preocupada. Ela olhava assim pra mim, vai aonde assim atrás de mim? Atrás de mim você não vai assim não. Ela falava, pode voltar. Vai aonde com essa cara lavada? Pode voltar. Vai passar um batom. Falava. Mas a minha mãe também, ela falava assim, essa calcinha tá furada, pode jogar fora. Se você for na rua e se machucar na rua, passar mal, mas, cara, isso foi a criação, a cultura. A crença que ela teve. Antigamente, as pessoas se preocupavam com a aparência. Né? A sociedade antiga, a civilização antiga, a gente vê Cleópatra. Não é? A rainha de Sabá. Não né? é? A gente vê a civilização antiga toda, Esther, aquele posicionamento daquele momento de embelezamento ser um ritual, não um ritual espiritual, é um ritual de beleza, de você se cuidar, de você cuidar da sua alma. A beleza, ela fazia parte de um ritual. E o ritual faz bem para nossa alma, né? Os rituais existiam em todas São os hábitos. Em todas as instâncias. Nada era feito de qualquer jeito, né? O cordeiro que era escolhido para remir os nossos pecados, tinha todo um ritual cuidadoso. As coisas eram feitas com cuidado para qualquer pessoa com relação. Agora, hoje em dia, a gente perdeu o cuidado com as coisas, né? Tudo ficou fácil demais. Eu acho que a mulher se desvalorizou muito porque a atenção se voltou para o corpo e não para o cuidado, entendeu? Então, aquela mulher que está mal vestida, de barriga de fora, de peito de fora, é ela que faz sucesso, né? Então... Outros valores, né? Os valores mudaram. Então, a cabeça também da gente foi se desenvolvendo com muita confusão. Peraí, eu me maqueio, eu me arrumo ou não precisa? Entendeu? Eu boto uma roupa bonita, um salto, um sapato legal, ou eu ando de chinelo e barriga de fora? Você fica inconscientemente, que eu falo, né? Inconscientemente, até criar essa estrutura tóxica que nós vivemos hoje, né?
Então, o Verdade. pessoal aí participou bastante hoje, hein? Ai, gente, eu quero a Nadir todo dia nas nossas lives, Elinês. Ai, Elinês, minhas amigas aí, ó. Minhas amigas de fechamento, a Paty, a Andressa, a Thalita. Minha prima também entrou, Mônica, entrou uma galera aí. Se eu esqueci, gente, me perdoa, mas, cara, muito obrigada aí, pessoal que entrou. Beijo, beijo, beijo. E tamo junto aí, a gente tá aqui pra somar. Eu acho que essa questão de live, às vezes as pessoas acham que é se amostrar. Deixa eu achar que é se amostrar. Você tá querendo somar. Não, já fui chamada muito de blogueirinha. Ah, esqueci, vou botar isso lá na minha lista dos rótulos. Adoro. Blogueirinha. Blogueirinha, já me chamaram. Rindo na minha cara, blogueirinha aí. Deixa eu chamar. Eu já me ofendi, mas hoje eu não tô nem aí. Que eu seja blogueirinha, mas que eu traga conteúdo que vai agregar e fazer diferença na vida das pessoas que estão precisando. É isso aí. E é isso, cara. É isso aí. Assiste quem quiser, pegue quem quiser, não é? E é onde eu falo, somos egoístas, a gente quer o nosso bem e o bem de quem quer bem. Agora, quem quiser... A Tilda surgiu assim, eu não falei da Tilda, eu não vendi meu peixe. A Tilda surgiu assim, o meu codinome como escritora é em função dos rótulos, porque eu sempre fui tida como metida, tida como snob, tida... Amei! Aí eu fiz o trocadilho da boneca, que eu sou apaixonada por bonecas. Cadê minha Tilda? Minha Tilda tá ali. Que é uma boneca tipicamente europeia, né? Aí eu fiz o trocadilho Tilda boneca, que não tem boca, é a característica dela. Eu falei, então eu vou dar voz a essa boneca. Eu que vou falar. Nossa, que legal! E aí ficou... A Elisa tá aí, ó, na live. A Elisa, a Renata tá na live. Elisa, beijo. Renata, beijo. Tem livro da Tilda novo, Tilda Como, que já foi tida como tudo. Gente, amei! Então você tem que comprar meu livro. Mas cadê meu livro, gente? Vou comprar. Olha, o pessoal aí, ó, Tilda Como tudo. Ela não tem boca. Que chique. Eu dou voz a ela. Para com esse povo. Eu falo antes de todo mundo, mas só falo coisa boa. Gente, a live você é influente. Você é influente. Eu acho que agora, eu não sei. Tem um tempo que eu não faço live, cara. Desde o ano passado que eu não faço live. Eu dei uma parada de live, vou falar. Porque assim, eu dei uma desanimada e tal, mas assim, eu vou voltar. Porque assim, eu não tô aqui para me aparecer, mas se acharem que eu tô me aparecendo, não tô nem aí. Eu quero contribuir. E é legal porque você faz conexões com pessoas que, nessa época da live, pessoas que eu não conhecia. Por exemplo, eu não conheço vocês pessoalmente. Não conhece. Isso é tão legal, a gente somar forças para poder estar ajudando, isso é muito importante. Ela tá perguntando onde vende o livro, explica. Comigo, só mandar no direct que eu coloco no correio. Saiu uma edição agora pela autografia, só que essa edição veio toda para mim, porque os shoppings, as livrarias, né, estão fechadas e tal. Mas aí é só me pedir que nada que uma transferência não resolva, um boleto não resolva, qualquer coisa a gente resolve. Negócio que eu mando, inclusive para Espanha, Renata. Que chique! São crônicas do dia a dia, o meu olhar justamente para... Eu falo do café, eu falo... olha, tem uma crônica que o pessoal me acha metida, né? Eu sou tida como metida. Já me chamaram também de preta metida, já me chamaram. Mas eu adoro, pode me chamar, sou mesmo. Sou metida. E gorda metida. Gorda metida. Gente. Mas eu não ligo não ligo mesmo. Mas houve uma época da minha vida que eu assumi para mim, a dificuldade era tão grande, Nadir, que eu assumi para mim que no fundo Deus não me queria então nos lugares que eu gosto de frequentar. Eu falei, quer saber? Eu acho que é para eu ficar realmente assumir aquele papel assim daquela pessoa simples, sabe? Simples no sentido pobre mesmo, aquela coisa assim, humilde.
dentro do estereótipo que a gente classifica essas coisas, né? Porque foi um período financeiro mesmo muito conturbado na minha vida, muito. E eu fiquei tão perdida que eu falei assim, gente, eu não posso gostar de nada disso. Eu tenho que assumir que o que eu posso é isso aqui agora. Nada. E eu vesti aquela roupa, Nadia, eu vesti aquela figura que eu idealizei, que não era eu, mas eu comecei a me culpar por gostar de coisa boa, sabe? E como assim eu vou gostar de coisa boa se eu não tenho condição de consumir o que é bom? Então eu não posso gostar de coisa boa. Garota. É um bloqueio, foi um bloqueio, né? Bloqueei. Quando eu me libertei disso, que eu voltei para ser a metida, né? Aí eu logo tive a oportunidade de estar num mega restaurante do Rio de Janeiro, carérrimo e tal. Chique, que chique. Gente, com uma amiga. E aquilo, para você ter uma ideia, me pegou tão de surpresa, porque eu estava ainda saindo daquele momento, daquele período. Então, assim, me pegou de... Eu passei mal. Eu passei mal de ansiedade. Eu fui pro banheiro e quietinha, né? Com vergonha de fazer... Vergonha pra amiga, né? Mas aquilo pra mim parecia que eu tava, sei lá, num castelo na Espanha, na França, né? Não sei, eu passei mal. Mas aí, como eu porque você foi uma situação que te confrontou, né? No que você precisava mudar. Isso, me confrontou. Menina, quando eu cheguei em casa, eu escrevi uma crônica. E assim, e modéstia à parte, eu tenho a inspiração de um jeito que depois eu leio, é muito engraçado, eu leio e eu não lembro que eu escrevi aquilo. Falei, gente, fui eu que escrevi isso? Agora mesmo. É engraçado isso, né? São as reflexões, às vezes eu coloco umas reflexões também. É uma coisa que vem lá do interior, é tão legal, que é tão sincero e flui, cara. Agora mesmo, antes da live, eu encontrei com a minha vizinha lá fora, aí ela falou, Gisele, a gente tem que conversar depois. Eu levei um susto, né? Eu falei, tem? Ela falou, tem. Eu quero que você me fale o que estava passando na sua cabeça quando você escreveu algumas crônicas que parecia que era eu. Gente... Isso é ótimo, né? As pessoas se identificam. Se identificam, menina. Eu acho o máximo, né? Ai, Mônica, é mesmo, tal. Eu fiquei super feliz, né? Eu falei, tô crente que eu ia levar uma bronca, né? Eu falei, tem alguma coisa errada no livro. Aí ela, não, mas eu quero sentar com você, porque eu preciso saber o que estava na sua cabeça, porque você escreveu exatamente o que eu penso, né? Então é muito bacana. Aí eu deslanchei, né? Aí comecei a escrever, e aí eu coloco nas crônicas, e aí não é assunto determinado. Eu falo de tudo, é a minha visão de tudo, de um restaurante, é a minha visão. Tem uma crônica de uma ferramenta que a Elinês fez comigo, tem uma do processo de coach, da mentoria, tem da política, tem de música, de música das paradas do sucesso, mas é todo um olhar crítico, né? Mas, assim, bem Tilda mesmo. Os vizinhos aqui já me chamam de Tilda. Então, a Tilda... Agora eu vou te chamar de Tilda. Pode chamar que eu amo. Crenças limitantes, alguém escreveu, eu não consigo ver, só... Foi a Patrícia. A Patrícia é fera nisso. A Patrícia já estudou muito isso, né, Paty? Oi, Elinês, eu tô começando a achar que o Instagram mudou isso, hein? Porque a gente já passou de uma hora. Eu não concluí. Eu acho que antes eu parei de fazer live, mas depois que eu voltei, eu ouvi algumas pessoas que eu voltei, não, que eu tava assistindo algumas lives e pessoas falaram que agora é 1h30. Ah, é? Babado, não sabia. Por isso que a gente termina com 1 hora.
Mas dá a sua última palavra para a gente finalizar, para também o pessoal ir jantar, né? Para a gente também se organizar, né? Qual é a mensagem que a Nadir Areias ressignificada deixa aí em relação à autoimagem? A gente vai se conhecendo. Eu acho que o primeiro passo é você não ter medo de se conhecer. Quando você se autoconhece, você vai conhecer o que é bom e o que é ruim, o ônus e o bônus. Mas o que for ruim, você vai resignificar. E você vai entender que o que é ruim você pode melhorar, né? Você pode evoluir. E é como se fosse assim, você é confrontado para você se entender e entender que você pode melhorar ou usar. Por exemplo, falavam que eu era muito teimosa. Eu não quero ser teimosa, eu quero ser persistente. Porque a perseverança é algo que vai me ajudar. Boa. Então, assim, você ressignificar. Você é ansiosa, não sou. Eu sou ansiosa, eu sou dinâmica. Uau. Então, assim, você começa a se ressignificar, e isso é legal, porque é um trabalho interno, você vai se autoconhecendo, e aí você vai evoluindo, mas isso é um processo que não é de um dia para o outro, eu ainda estou me conhecendo, e aí você para de se culpar, e você pode entender que o que era um defeito, você vai transformar numa ação que vai ser positiva, e vai te ajudar, e vai contribuir para as pessoas que estão à sua volta. E funciona? Funciona. Mas entenda, você tem que transbordar o que você tem de melhor. Não é para agradar as pessoas. Não é para agradar, mas é para você ser algo de bom. Essa fonte que está dentro de você jorrar coisa boa. Então é um processo. Todo dia você não pode desistir de você. Eu sempre falo isso. Essa é a mensagem de hoje. Não desista de você. Você pode mudar, você pode resignificar e viver coisas que você nunca imaginou que ia viver. Então vamos observar essas 3 transformações que você fez. Você não é ansiosa, você que está nos ouvindo, você é dinâmica. Você que está nos ouvindo não é teimosa, você é persistente. Né? E você não é... O que mais que você falou? Você falou 3 coisas que você... eu esqueci. É tanta coisa. Teimosa. Você então, não assim, faladeira, você é comunicativa. Ativa. Influente. Então vamos ressignificar esses rótulos. A gente não pode ser tido como tantas coisas, tantos rótulos. Transforme realmente isso para o bom, para o bem. Você não é problemático, você está em construção. Uau! Aí, tá vendo, gente? Você não é problemática. Você está em construção. Lindo, lindo. A gente vive em construção. Não tem aqueles problemas de física que o professor coloca, a gente vê filmes, né? Aquele filme esqueci o nome, eu falo muito desse filme. O Gênio Indomável. Aquela equação enorme de química. Aquilo ali, você olha o problema, aquilo vai ser resolvido. Não é, aquilo ali está sendo uma construção para resolver aquilo ali. Então, assim, não se culpe, viva o processo, entenda que você não pode desistir de você e que tem solução sim para você evoluir e ser melhor do que você era. Não para agradar, não para ser aceito, mas para você fazer diferença na vida das pessoas. E para você desfrutar da vida, desfrutar da vida. Nós estamos vivos para desfrutar da vida. O que adianta viver na amargura, viver se olhando e se achando a pior pessoa do mundo? Ou a velha síndrome da Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. Não é? Não, gente, nós somos um processo em construção. Eu já falei que eu não morro nem gorda nem pobre. Eu vou morrer magra e rica. Até lá, amiga.
Até lá, haja construção. E eu tô construindo, tô Ó, construindo. você é o que você pensa. A palavra de Deus diz isso, né? Assim como você se imagina, assim você é. Perfeito, perfeito. Gente, fica aí a nossa inspiração, a nossa live. Compartilhe ela. Encerramos a semana com chave de ouro com a Nadir, né? Muito É, obrigada pelo convite. Imagina, teremos outros, teremos outros. Estamos à disposição de todos vocês que nos assistem, tá? Segunda-feira tem mais bloco de live e vamos no processo, né? Rumo à antifragilidade, É tá bom? isso. Muito obrigada. Só tenho a agradecer. Beijo, Lisângela. Eu vou encerrar, tá? Beijo, Beijo, amigas. Nadir. Minhas amigas Obrigada. estão aí na live. Muito obrigada pela sua participação. Eu sei o quanto o seu De tempo é nada. precioso, né? Mas com certeza estamos construindo os nossos caminhos, né? É verdade. Vamos lá. Somando forças, é isso aí. Tomando Tchau, força. tchau. Beijo. Vou salvar. Salvou? Será que eu acerto? Vamos lá, encerrar a vídeo.